Oi, Bia! Diga lá você, olha, esse canal surgiu aí de uma conversa nossa. Um ano, né, Bia? Um ano, um pouquinho mais de um ano atrás a gente começou a falar, vamos tirar do papel essa história que a gente há tempos, né, vinha planejando e aí Tanta coisa a gente já vivenciou, né? E aí a gente no decorrer. Chamou o Matheus. Matheus é um cara assim, super, vamos fazer, né? Não tem essa coisa de ficar pensando, sofrendo demais, planejando, né? E ele trouxe um ritmo pra fazer o negócio sair do papel e nós três. Verdade. E começou como um hobby, né? Total. De todos nós. E agora tá pegando um corpo profissional mesmo, né? E me conta uma coisa, o que mais te encantou nesse um ano, assim, um momento marcante? Um momento... tem vários. É difícil essa pergunta. Eu tô perguntando difícil. E pensando na minha resposta. É bem difícil. Olha, eu lembro do dia que a gente recebeu o vídeo apadrinhando a gente do Daniel de Oliveira. Sim. Lembra? Sim. Totalmente inesperado, foi né? Um encontro tão inesperado que eu tive com ele em São Paulo, na rua, assim, numa esquina lá na Brigadeiro com a Paulista. E ele tava indo gravar o Éder Joffre, que deve ser lançado por aí, né, no cinema. E ele falou assim, não, vou mandar sim, vou mandar, e mandou. Mandou aquele vídeo falando do canal, falando da importância do canal. E que quando a gente lançou na rede teve um alcance absurdo. Absurdo, né? Absurdo. E foi muito gostoso. Isso. E agora a gente fez uma entrevista que vai ser a entrevista desse mês, né? De aniversário com ele. Que mais? O encontro com a Paloma é sempre uma delícia, né? Reencontrar ela e a aposta dela também de nos amadrinhar também. Enfim, tanta coisa bacana. É muita coisa bacana que passou, os anônimos, né, que a gente... eu adorei quando a gente foi fazer o Lambe Lambe. Sim, é genial, lá no né? Copan. Eu adorei. Que cara fantástico, né? Que casa, que apartamento histórico que ele mora ali no maior apartamento do Copan. E tem um trabalho, ele é fotógrafo, Lambe Lambe, assiste lá o vídeo. Pois interessantíssimo, porque ele fotografa sorrisos. É verdade. Isso é muito bonito. Muito bonito. E eu adoro fotografia, você também, né? Adoro. Enfim, acho que uma das coisas... Essas coisas marcaram bastante nesse decorrer desse primeiro ano. Eu gosto assim, eu tô pensando, né, enquanto eu te perguntava, pensando o que eu apontaria. Acho que lógico, sentar aqui, vamos mudar aqui, ó. Chega mais. Conversar. Essa câmera vai deixar todo mundo tonto. Eu indicaria, eu apontaria, claro, assim, pra mim é um momento especialíssimo, a entrevista com a Aderbal, que eu sou absolutamente fã do Aderbal. Sim. Somos, né? Mas pra mim, assim, muito significativo. Gostei do... Eu nem sei dizer exatamente o que eu gosto, mas eu gosto quando eu saio de uma entrevista assim, com a sensação de que eu tinha tudo pra aprender. Então eu gostei demais da entrevista com ele. Quem mais? Tem tanta coisa, lógico, os encontros com a Paloma. Essa entrevista com o Daniel, que ainda é inédita, é uma coisa assim espetacular. Não sei se ainda é inédita, não sei quando é que esse vídeo vai pro ar. Sim, é depois desse daqui. Mas assim, para falar sobre a arte, mas falar sobre um lugar da existência, né? Muito mais do que falar só sobre arte. E essa experiência da gente ter ido gravar isso lá no Projac, lá na Central Globo e Estúdios Globo, que é um lugar de um outro tipo de relação com a arte, né? E conversar sobre isso lá dentro eu achei muito curioso, assim, achei muito simbólico. Emblemático, né? Muito. Vera, que eu adoro, eu sempre falo, acho que sou fãzaça também da Vera Fajardo e todas as conversas com ela, para além da entrevista, né? E que mais? A Duca. A Duca. Gente, eu amei também a conversa. Primeiro pela recepção, né? A recepção dela desde o primeiro telefonema
foi ímpar. E todo mundo, né? Porque Todo na verdade, mundo, você pensar, todo os mundo. meninos da Companhia do Pássaro, Sim. que estão com a gente desde o comecinho também. Inauguraram, né? E conversas sempre muito ricas. Tem muita coisa, eu falo que é um projeto que a gente leva, a gente joga na rede e abre pra todo mundo, mas é um projeto que o tempo todo é de um aprendizado enorme pra gente, né? Verdade, Bia. Verdade. A minha paixão por ele é isso, e essa coisa despretensiosa no sentido de o que a gente quer é abrir um lugar de discussão. Onde esse lugar de discussão vai dar, aí só a rede vai dizer, né? É isso aí. E aí, gente? E aí, galera? E aí, gente? Tudo bem? A gente tá aqui no Estúdios Globo. Estúdios Globo. Rio de Janeiro. E viemos hoje gravar com o Daniel Oliveira, um especial aí pro aniversário do canal Diversão e Arte. Hashtag um ano diversão e arte. Pois é. Vambora? Vamos. Bom, primeiro, Daniel, obrigadíssima por nos receber aqui. É um prazer, poxa. A gente sempre fala que você é inspiração aí nesse caminho por uma série de coisas, principalmente por causa da sua postura, né, diante da arte, diante das suas escolhas. Eu queria começar perguntando sobre isso, assim, como é que esse mineiro construiu o caminho dele aí, né? Pois é, acho que foi muita sorte, muito trabalho também, né? Enfim, vindo de Belo Horizonte, uma família simples, assim, sempre numa correria, assim, eu tive principalmente uma adolescência, assim, mais difícil nesse sentido de grana e tudo, então eu tive que correr muito atrás, né? E eu acho que sempre tive muita força nesse sentido, assim, até da própria família, de amigos, né? Pessoas que eu conheci já começando a fazer teatro cedo em Belo Horizonte. Conheci um pessoal muito bacana, que são meus amigos até hoje, né? E pessoas inspiradoras mesmo, que gostavam sempre de música, de poesia, de arte, tudo. Então eu fui levado também pelas amizades para esse universo, né? E acho que você ganha uma amplitude maior quando você ama a cultura, né? Quando ela faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? E você começou pelo teatro? Sim, comecei. Eu tenho um tio que é ator em Belo Horizonte, Fernando Ernesto. Ele era do grupo Em Cena, do Ilcim de Oliveira, um grupo interessante lá de Minas, de Belo Horizonte. Mas ele meio que abandonou um pouco assim. Ele é veterinário, e ele é um grande veterinário lá em Belo Horizonte. Então ele tem essas duas carreiras assim paralelas, né? E não deixou de ser uma inspiração também, que eu olhava assim, ele fazia várias peças, e eu sempre, poxa, desde pequeno assim, já acompanhando essa carreira dele no teatro em Belo Horizonte. E eu lembro da mulher, eu era pequeno assim, a mulherada se aprontando. Onde é que vocês vão? Vamos ver seu tio tá com uma peça, tá, não sei o quê. Mas não pode criança. Eu falava, pô, elas estão se arrumando todas, o negócio deve ser legal. Estão ficando bonitas para ir, deve ser bom esse negócio. A produção para ir, imagino que é. É verdade, é verdade. E aí depois da sua escolha por dentro desse campo do audiovisual, ela veio... televisão ou cinema? Como é que... Foi um lance que aconteceu lá em Belo Horizonte ainda, que eu fiz um comercial. Quem me trouxe até aqui foi Gianfrancesco Guarnieri, só que eu não o conheci. A gente dividiu um comercial juntos, que era para a campanha nacional de combate ao alcoolismo Brasil em Ação, na época, né? E um diretor de Belo Horizonte me chamou para fazer. Quando eu cheguei lá, o Gianfrancesco Guarnieri vai fazer seu pai. Eu falei, nossa, que bacana, né? Vou conhecer o Gianfrancesco Guarnieri. Cheguei lá, cadê o Gianfrancesco? Não, já fez a parte dele, já foi embora. Ele fez ontem e foi embora hoje, e você tá chegando aí para fazer e tal. Eu falei, pô, como? Não vou conhecer? É pai e filho, né? Mas ele falou, não, vai dar tudo certo. Eles juntaram assim, o depoimento dele com o meu depoimento, no mesmo comercial, uma coisa de pergunta e respostas, e era o Gianfrancesco Guarnieri. Esse comercial que me levou, porque nessa época eu fazia teatro em Belo Horizonte, só a grana do teatro não dava, e eu comecei a fazer comercial com a mãe da Priscila Fantin, que ela tinha uma produtora lá em Belo Horizonte, uma coisa assim. E aí um dia eu passei num teste lá de comercial e comecei a fazer. Então o que dava uma graninha melhor, mas mesmo assim era correria também, né? E aí eu fui, comecei e tal, e pintou esse comercial do Gianfrancesco Guarnieri. Então, graças a ele, a Manchete me viu, e eu fui fazer Brida.
foi o fim da Manchete. É isso que eu ia falar, foi bem no Porque momento da crise da do Manchete. crash ali e tal. Cheguei 4 meses depois, o Gianfrancesco, não mais, o Walter Avancini me chama na sala dele e falou: Mineirinho, Manchete agora já não vai mais pra frente, então tá todo mundo demitido. Eu falei, E tava no meio, né, do processo. 4 meses só. É. A gente ensaiou 2 meses em Água Branca, eu acho, que tinha uns estúdios lá. Ensaiamos 2 meses, depois estreou a novela e tal, aquela coisa toda. E depois de 4 meses, o último capítulo foi narrado, assim. Foi uma coisa meio triste, porque é um canal de TV que está indo embora, né? Então... E que teve uma expressão, principalmente na telenovela, que veio muito forte. Exatamente, né? veio muito forte, né? E, pô, Pantanal foi um grande sucesso, né? E tudo, você vê que... É sempre triste quando acontece esse tipo de coisa, né? E tudo. E o cinema, como é que você... Onde ele entra nisso? Ele entra a partir do momento que eu sou demitido da Manchete. Quando eu fui demitido, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, eu tô aqui no Rio de Janeiro agora, no Catete, num conjugadozinho da mãe da Sandra Barsotti. Ela que me alugou um apartamento na Silveira Martins, porque eu cheguei aqui no Rio, eu morava em Vaga, em Copacabana, né? Então eu deixava minha bolsa lá de dia e picava a mula na rua, ia entregar material, aquelas coisas todas. Ninguém imagina esse lado da arte, Exato. Né? E de noite eu chegava para dormir e tudo, e assim era, né? Fiquei um tempo até conseguir minha primeira grana para pagar o primeiro aluguel. E aí foi ali no conjugadinho da Sandra Barsotti, da mãe dela, né? E 4 meses depois... Então eu fiquei meio assim assustado, voltava para o Belo Horizonte de busão, né? Pegava o cometão, chegava lá e tal, e eu falei, vou para BH ver o que tem lá, né? E aí geralmente eles faziam uma peça infantil, entrava em alguma coisa assim para ganhar uma grana rápida, e me virando mesmo. E pintou o Circo das Qualidades Humanas, que foi o primeiro filme que eu fiz. Esse filme que é já o clássico para mim. Porque tem, poxa, Cássia Kiss dando uma carona, Tonico Pereira faz um garçom, Estênio Garcia faz um bandido, meu pai é o Francisco Milani, sabe? Nossa. Então, assim, negócio que foi bacana. Gente, como é que ela chama mesmo? Aquela grande comediante que a gente teve, que faleceu, que era da Pá Virada, fala aí. O grande vedete, depois veio, que era desbocada pra caramba, gente. Meu Deus, a Dercy Gonçalves ia fazer o filme, chegou a tomar um café lá no hotel que a gente estava, se desentendeu com o diretor, porque o andar que ela estava era mais em cima, ela não queria subir escada, não podia subir escada. Foi ali mesmo a participação dela. Meteu o pé, foi embora pra casa. Então, assim, esse filme traz muita gente, assim. Odilon Wagner faz meu médico lá, porque eu faço um personagem que é um psicótico, usuário de drogas e tal, que está tentando escapar das drogas e vai para Congonhas, né? Inês Peixoto, uma galera, Eduardo também, marido dela, uma galera do grupo Galpão nesse filme. Então tinha muita gente nesse filme, assim. Às vezes participação e às vezes personagens maiores, assim. Paula Bularmac e tudo. Um filme de encontros, uma né? galera. Eu pude, assim... E em Minas, né? Eu, por exemplo, tive uma sorte, assim... Porque quando eu fui despedido da Manchete e voltei para Minas, eu tinha feito todo o workshop desse filme. E quando o diretor, o Jorge Moreno, falava assim, quem quer fazer o Bosco? Todos os homens levantavam a mão, inclusive eu, porque era um personagem muito interessante, né? E aí, como eu estava na Manchete, estava tudo certinho, esse filme já estava rolando e ia ser filmado. Quando eu fui despedido, eu voltei para lá de ônibus, cheguei lá, no mesmo dia, eu namorava uma moça na época, falou assim, o teste já foi encerrado. Eu falei, não, eu vou lá na produtora. Fui lá no mesmo dia que eu cheguei de viagem, bati na porta lá e o Jorge Moreno, que me atendeu, falou assim, não, já acabou o teste. Eu falei, não, cara, você não está entendendo. Eu vim aqui para fazer o teste. Eu vou fazer o teste. Me dá Aí ele falou, então decora essa folha aqui. E eram 2 personagens, o Bosco e o Fábio, que era o irmão, que quem fez foi o Luiz Arthur, que é de Minas também, ator de teatro, sim, não sei se vocês conhecem, ele é um puta ator. Ele dividiu a cena com a Débora Falabella no Noites Brancas, por exemplo, uma peça que ela fez do Dostoiévski, o início do grupo Os Três, né, grupo 3 de teatro, que ela tem até hoje. A primeira peça com a Yara de Novaes foi Noites Brancas, né, com o Luiz Arthur. E aí, acabou que nesse texto tinha o Bosco e o Fábio, que era esse personagem. Eu decorei os 2 e tal, na hora de fazer eu fiz o Bosco. Ele falou assim, então tá, agora passa para outro texto. Eu continuei no Bosco. Não queria abrir mão daquele personagem.
Aí no final do teste ele falou, cara, você não percebeu que eu te falei que pra você mudar de personagem e fazer o Fábio? Eu falei, não percebi, eu continuei nesse aqui. O personagem é teu. Não só... Eu falei, que maravilha. Não só o teste, mas o personagem já estava Exatamente, né? ele falou, esse personagem é teu. Eu falei, oh, que maravilha. E depois você vem aí numa carreira... Mas eu cheguei nisso tudo que eu te falei, mas antes eu preciso contar uma outra história rápida. Conta à vontade. Eu cheguei até aqui porque eu fui enganado. Como é que é? Eu carregava a caixa o dia inteiro na RB Informática, onde eu trabalhava, e fazia teatro final de semana. E também final de semana, às vezes, eu fazia um bico de madrugada, que eu cuspia fogo, vestia de palhaço e de monstro também, no início dessa boate, né? Era uma boate, Circuito Circo Bar, que tinha em Belo Horizonte. E eu ia lá e me vestia de monstro no começo da parada, quando a pessoa entrava, ou ela podia entrar pelo Castelo do Terror, ou pelo lado comum. Eu sempre ficava ali e tal, assustando as pessoas e tal. E depois eu ia pro camarim, me vestia de palhaço e ia cuspir fogo. Lá em cima, lá, e tinha show ao vivo e tudo. Esse era meu bico que eu fazia, né? Mas a parte de ser enganado foi o seguinte, chegou um cara lá falando que ele era um produtor de cinema em Belo Horizonte e começou a cobrar por testes. Nunca pague no teste. Ele começou a cobrar por testes, era tipo, na época R$50. Pra mim era uma fortuna. Mas eu falei, pô, ele mostrou o roteiro e tal, não sei o que, o personagem é esse. Antes de eu fazer tudo isso aí que eu te falei. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer. Aí ele falou assim, eu vou te pagar tanto. Eu falei, caramba, você vai me pagar tanto? É como se eu ficasse nessa firma que eu tô 2 anos trabalhando. Pra você ver como é que eu recebia. Né? Pra você ver que era pouquinho. Aí eu falei, vou pedir demissão. Pedi demissão. Aí falei com todo mundo que eu ia fazer um filme. E todo mundo da empresa, vai fazer um filme, vem com essa história de fazer filme e tal, não sei o quê. Eu falei, não, vou fazer um filme. Era enganação. Nossa, o cara tinha alugado uma sala em Belo Horizonte e o cara enganou uma galera, assim. Pegou um dinheiro e depois ele sumiu. E ele morava num bairro que, até lembrei, outro dia eu contei essa história para a Sofia, que ela não sabia, um bairro sugestivo, Milionários, lá em Belo Horizonte, e que tem um Cristo, né? Já tudo... O prefácio do meu livro para vir para o Rio de Janeiro com esse Cristo, né? Ele então foi por isso. Mas ele te jogou no mundo, mas me jogou no mundo. Fui demitido, acabei entrando pro grupo do Kleber Junqueira, de teatro, então fiz algumas peças, Vestido de Noiva, Lucrécia, A Bela e a Fera. Comecei a fazer peças assim com esse grupo dele, graças a essa demissão forçada aí. E aí você vem pro Rio, aí depois você tem... Acaba, que eu não sei se uma escolha ou uma... você consolida uma carreira no cinema muito interessante, Sim. né? Foi AC/DC, né? Antes de Cazuza e depois de Cazuza, no caso, porque quando eu comecei a fazer... Eu já estava... Depois que pintou Brida e tal, não sei o que, eu saí fora da manchete, fiquei num limbo aí e tal. E pra você ver as coincidências da vida. Tinha um camarada chamado Chiquinho Neri, que é produtor de teatro aqui no Rio e tudo, que ele morava no 109, no prédio da mãe da Samba Bartoli. Eu morava no 808. E a gente se encontrava, não conhecia ele, e o porteiro do prédio falava com ele. Esse menino aí que passa aí mexe com o negócio de teatro aí, mexe com o negócio de teatro. E falava pra esse cara também, falava pra mim, esse cara aí mexe com o negócio de teatro, esse mexe com o negócio de teatro. Aí um dia eu falei, pô, cara, o cara fala que você é do teatro e tal, não sei o que. Pois é, passa lá na minha produtora e tal, um dia. Aí passando e tal, ficamos naquela relação, mas assim, nada demais, assim, só, beleza e tal. Um dia eu mostrei pra ele uma fita com todos os comerciais que eu tinha feito em Belo Horizonte, algumas coisas assim. Fita até que eu dei fala Bela na TV Futura, A Lua no Cinema do Lemins, que a gente recitou, já tinha essa passagem com ela. Anos depois a gente chegou a namorar e tudo, enfim. Só sei que mostrei pra ele essa fita, no mesmo dia ele viu, e no mesmo dia ele falou assim, cara, você é bom, rapaz, você precisa mandar esse material pra uma pessoa. Cissa Castelo, produtora de elenco da Globo. Pô, Cissa Castelo, não conhecia na época, né? Entreguei pra Cissa Castelo, mandei, na época chegou um bip. Eu tava voltando, como eu morava no aterro do Flamengo ali no Catete, eu ia muito pro aterro, correr e tal, não sei o que, ficava ali. Aí recebi um bip, não sei o que, teste, não sei o que, Globo. Eu falei, meu Deus do céu. Saí correndo e tal. E aí foi graças a Cissa Castelo e ao Rocha também, que era um produtor de elenco. Quando eu cheguei para fazer um teste, ele falou assim, Luiz Antônio Rocha, ele falou, não,
seu personagem não é pra... Era por mulher na época, que era muito bacana até. Ele falou, não, tem um personagem pra você aqui na Malhação, que é sua cara, você vai fazer. Aí eu, na época até falei, pô, Malhação, né? Torci um pouco o nariz, mas besteira. Mas besteira, porque foi melhor pra mim. Ao invés de um capítulo do Mulher, eu fiquei 1 ano e meio na Malhação, e onde eu conheci mó galera, né? Enfim, comecei a fazer minha vida aqui no Rio mesmo, né? Com mais calma, né? Vamos dizer assim, né? E aí, depois que eu fiz Padroeira, que aí já comecei a emendar uma coisa na outra, fiz uma peça com Caio Black, com Caco Ciocler e a Rosane Goffman, que foi o Êxtase, do Valci Carrasco, que estava fazendo uma novela chamada Padroeira. Eu entrei na metade dessa novela. Ele colocou para fazer um padre aí, o Padre Gregório, conheci o Luiz Melo e tal. Aí você já começa a conhecer a galera. Você fala, poxa, né? Contracenar com essas pessoas, né? É muito interessante também. A referência, olha eu aqui, né? Exatamente. Pô, tô vindo. E aí, no meio dessa parada, fazendo Êxtase, né? No Laura Alvim, a gente começou no Vidigal a fazer essa peça e tudo. Até com a ajuda da galera lá do Gucci, do Nós do Morro e tudo. Foi muito interessante que eu conheci muita gente ali, o Babu e tal, Luciano Vidigal, uma galera interessante. E aí, fazendo ali e tal, um dia, tava no Laura Alvim, fazendo Êxtase e tudo, e quem tava lá era o Serginho, que chamavam de Serginho Kinski, que namorou com a Cazuza um tempo, e que é um parceiro, assim. E ele comentou, falou, cara, tá rolando um teste aí pra fazer de Cazuza e tal, não sei o quê. E aí falou desse teste. Sendo que a primeira pessoa que falou foi o Caco Ciocler, na verdade. Ele falou, cara, tá rolando um teste aí pra fazer o Cazuza, acho que tua cara. Eu falei, não, acho que tem que ser mais velho. Na época eu tava com 23. Tem que ser o cara mais velho e tudo, que o Cazuza tem essa coisa da doença também, que vão retratar isso. Eu não me vejo, não, tal. Porra, cara, tua cara, não sei o quê. Aí quando o Serginho foi ver, e ele falou também que era minha cara, eu falei, pô, segunda pessoa que fala que é a minha Ainda cara... bem que te viram. Eu tô achando que eu vou lá fazer esse teste. Aí fui, né? E aí eu lembro que tava o Charlie Brown, sabe? O Charlie Brown, ele tava lá também, tava uma galera e tava o Wagner Moura. E quando eu coloquei a bandana assim na cabeça, o Wagner... Acho que ele já tinha feito Deus é Brasileiro ou não sei, tava... Acho que já tinha feito Deus é Brasileiro, já tava o Wagner Moura já chegando aí, né? E ele falou assim, galera, vambora, olha o Cazuza aí. Quando eu coloquei a bandana na jaqueta, Wagner Moura, eu falei, porra, velho, me deu maior força assim, sabe? Eu já cheguei no teste já comendo papel, né, como se diz, porque no teste foi isso, assim, que me colocou dentro do filme, foi essa história de comer o papel e tal, que o Lamartine, que é o cara que tava guiando o teste, diretor também e tal, ele me falou assim, ó, fica cantando aí uma música do Cazuza, chegar uma hora eu vou te dar um papel, vou te colocar uma coisa na tua mão aí, um papel na tua mão. E eu não sabia o que era. Aí tava o nome do Cazuza, Agenor de Miranda Araújo Neto, HIV positivo. Eu falei, aí eu continuei meio ali naquela emoção assim, mas aí comi o papel. Aí depois ele falou, o Valtinho Carvalho. Genial ele fazer isso aqui. Pois é, ele fazia isso com a galera e via a reação dessa galera. E aí ele falou, o Valtinho Carvalho até fala que ele acompanhou os testes também, junto com a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, e com o João, pai do Cazuza, para escolher quem ia fazer o Cazuza. E não desmerecendo a reação das outras pessoas, mas assim, todo mundo meio que jogou cadeira pro alto, gritou, bateu na câmera. E eu comi o papel, fiquei em silêncio, assim, e depois continuei a cantar. Também. E aí fui fazer o papel. Então, depois de Cazuza, o cinema fez, opa, vem cá. Obrigado.